A metodologia alegoria, ela é dividida em quatro partes. A primeira parte é a carga do conteúdo base e o conteúdo de referência que vai ser responsável por gerar o roteiro. Esse conteúdo ele pode ser um normativo, uma especificação técnica, pode ser uma política, pode ser um plano de governo. Vamos, inclusive, exercitar um caso em que um candidato a um cargo público, por exemplo, o candidato a governador, fez um plano de governo e a gente vai fazer a roteirização, tá, desse plano de governo. Uma vez que você seleciona um perfil, na primeira etapa, esse perfil ele representa a persona, quem vai contar a história, o ponto de vista de quem está contando a história, e a base da alegoria é a rastreabilidade. Então, um ponto importante é sempre colocar a informação que deu origem ao conteúdo, para que lá na frente, no eventual auditoria, na necessidade de justificar de onde veio a informação que deu origem ao roteiro e, consequentemente, ao vídeo, à gravação, à postagem, tá? Ela esteja acessível. Todo o conteúdo base ele tem que ter um título. Aqui eu vou colocar proposta João Azevedo, eixo 3. Eu copiei parte do programa de governo do candidato João Azevedo. E aqui a gente vai fazer a carga do conteúdo base, que basicamente é colocar essa informação dentro da nossa base de conhecimento. Na etapa 2, a gente faz a criação da jornada e dos episódios. Então começa com a seleção do conteúdo base que foi cadastrado. Aqui na alegoria te permite definir qual a mídia digital onde você planeja apresentar o resultado do roteiro, redes sociais, podcast ou conteúdo textual. A gente vai deixar aqui redes sociais. E um outro processo de seleção é qual a duração esperada de cada episódio e a quantidade de episódios por jornada. Você pode definir se você quer uma jornada curta, entre 2 e 4 parágrafos, entre 30 a 60 segundos de duração cada episódio, e também a quantidade de episódios por jornada, se você quer 2 a 4 episódios, se não há um limite no número de episódios. Aqui a gente vai fazer uma seleção aqui de jornadas curtas, de 30 a 60 segundos de duração, e poucos episódios. Tá? Uma vez que está tudo selecionado, você clica a opção de gerar proposta de jornadas e episódios, tá? E uma vez que o processo é concluído de geração das propostas, a alegoria apresenta aqui três propostas de jornadas. Cada proposta de jornada tem uma estratégia e a quantidade de episódios que vão ser gerados baseado na estratégia selecionada. Então aqui, naturalmente, o usuário vai ter a oportunidade de ler quais são as propostas e aqui a gente vai selecionar, a título de experiência, a proposta 2, Mulheres Inovadoras e Valor nas Cadeias Agroindustriais. Esse é o processo em que a jornada selecionada ela é efetivamente cadastrada na base de conhecimento, assim como o próprio conteúdo base já havia sido cadastrado. Após a carga dessa jornada, a gente vai entrar aqui na etapa 3, que é a etapa de criação do roteiro. Na criação do roteiro, a gente começa selecionando aqui qual foi o conteúdo base que deu origem à jornada e, por último, define qual vai ser o episódio que vai ser roteirizado, tá? Que a gente vai começar a roteirização. Como a gente havia mostrado na etapa anterior, foram criados 3 episódios para essa jornada. Vai começar aqui a criação do roteiro do episódio 1, tá? O idioma aqui que eu vou selecionar é português, mas poderia ser inglês, espanhol, italiano ou francês. E uma vez que eu seleciono a proposta de roteiro, a alegoria vai me propor 3 roteiros para essa jornada, para esse episódio, desculpa. Pronto, aqui foram gerados os roteiros, tá? Para o episódio 1. Então, para o episódio 1, o primeiro roteiro é um episódio baseado em histórias que inspiram mulheres transformando a Paraíba. Né? Um outro roteiro, A Força das Mulheres. O terceiro roteiro, Mulheres Líderes na Nova Economia da Paraíba. É importante reforçar que a alegoria permite a geração de vários roteiros por episódio, tá? Então você pode vir gerando vários roteiros, gerar um agora, gerar outro depois.
não há um limite do número de roteirizações por episódio, tá? E aqui eu vou escolher, para título de exemplo, a proposta 3, Mulheres Líderes na Nova Economia da Paraíba, tá? Então esse vai ser o roteiro selecionado. Uma vez que o roteiro ele é construído, a alegoria apresenta esse código fonte, tá? Esse código ele é uma versão em texto do código de roteiro que a alegoria gera. Ele basicamente ele contém os prompts, os textos, as hashtags, os insumos para salvaguardas, enfim, todas as informações necessárias para que a gente faça a preparação do roteiro, né, a digitalização, né? Então, uma vez que a gente deu uma lida aqui nesse código, viu que estava tudo ok, vai fazer a carga desse roteiro aqui dentro da base de roteiros. Bom, aqui a gente começa a quarta etapa da criação do roteiro digital, onde efetivamente a gente realiza a digitalização do roteiro. A digitalização é a criação do áudio, revisão dos prompts, criação de imagem, criação das salvaguardas, definição dos custos, enfim, toda a parte onde você vai dar riqueza em relação ao artefato para que ele esteja numa etapa de pré-produção, né? Um roteiro muito próximo ao que vai ser a versão final da solução em produção, tá? Então a alegoria aqui coloca 10 opções aqui de vozes, tá? Cada voz aqui tem uma característica e as vozes elas são especializadas em alguns idiomas. Então, uma vez que você seleciona a voz, você também seleciona aqui um estilo narrativo, tá? Pode ser um estilo para treinamento, um estilo claro, um estilo dramático. Existe aqui a alegoria integrada com o modelo de geração de imagens especializadas em imagens em formato de rascunho, imagens que são otimizadas para depois fazer a geração de vídeos, tá? Então você pode selecionar aqui um estilo de imagem, tá? Um estilo que você quer dar para a sua narrativa, pode ser um estilo mais próximo de uma imagem 2D, pode ser um estilo mais próximo de uma imagem tridimensional, vai depender de como você vai querer que você vislumbra visualmente a construção desse vídeo, tá? E aqui, para fazer a geração do roteiro digital, é necessário selecionar o conteúdo base, né, a jornada e o roteiro, né, baseado no episódio que nós geramos, tá? Então a gente gerou esse roteiro, Mulheres Líderes da Nova Economia da Paraíba, tá? E para cada etapa da digitalização do roteiro, né, a alegoria ela divide em blocos. Então cada bloco ela tem um conteúdo narrativo, o texto que vai ser lido aqui pela voz. Ela tem um conteúdo de destaque, pode ser usado como uma mensagem de destaque na própria rede social, uma chamada, e tem um prompt para geração de conteúdo visual, tá? Então, uma vez que você define, né, verifica que o texto está ok, ele faz a geração de áudio. Pronto, aqui você pode escutar, se não ficar satisfeito, você pode fazer mudanças e regerar o áudio. Da mesma forma, você faz a geração aqui das imagens por bloco. A ideia é que exista uma imagem de referência para cada bloco que vai ser utilizado na geração do roteiro, tá? Então, aqui, para a conclusão dessa etapa, você precisa gerar todos os áudios e todas as imagens, revisando um a um. E aqui é onde entra, né, um aspecto importante da alegoria, que é o poder de decisão do usuário, do responsável pela roteirização, em fazer mudanças e deixar essa narrativa, se for o caso, com mais propósito, com algum ajuste fino, tá? Então aqui é onde entram essas informações, tá? Uma vez que o processo de geração de imagem e de áudios está concluído, né? A alegoria também mostra aqui uma análise resumida, tá, das salvaguardas em relação ao marco legal da inteligência artificial, relação aos dados da própria LGPD, tá? Então você consegue ver aqui como é que está esse conteúdo em relação ao risco de vazamento de informações ou a própria postagem, tá? E aqui você define o quanto você quer cobrar pela criação, tá? Então você aqui como um criador, você está dando um custo, né? Dando um preço,
né? Você define aqui qual o preço que você quer cobrar, se você vai cobrar 100, vai cobrar 1.000, vai cobrar 1.100, tá? Então aqui você pode fazer essa informação e por fim você entra na etapa de digitalização do roteiro, que é o quê? Que é pegar esse roteiro, né? Esse roteiro ele surgiu a partir de um episódio, fazer a criação desses artefatos para que na hora que você apresentar o roteiro digitalizado para o potencial cliente, ele tenha uma expectativa muito próxima de ver o que é que vai acontecer quando você colocar em produção. Então, aqui a gente está alinhando as expectativas.